bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre os princípios, que você pode se utilizar em uma negociação para alcançar o sim. As empresas, elas são desafiadas a lidar com ambientes complexos e instáveis, modulados por tecnologias e novos estilos de gestão. Buscar compreender o comportamento das pessoas e utilizar essa variável como um ativo, um diferencial competitivo e assim melhor se posicionar ante os desafios impostos é uma grande vantagem. Na negociação não é diferente. Um bom negociador, apesar das tecnologias e complexidade do mercado, precisa conhecer o perfil psicológico do seu interlocutor. Saber como ele toma decisões, como se comporta diante de pressões, enfim, qual é o seu estilo de negociação. Um bom negociador se prepara para uma negociação. Não existe esse negócio de você improvisar. Conhecer o seu interlocutor é algo estratégico, mas também tendo o domínio do objeto da negociação, ou seja, você conhecer do produto, do serviço que você vai apresentar e todas essas variáveis que vão cercar o produto, questões de prazo de validade, as questões de tecnologias, progressões e tantas outras variáveis. Antes de prosseguirmos, é preciso compartilhar minha compreensão da negociação como sendo uma busca de um acordo por meio de convergências de interesses e ideias, de modo que se tornem comuns ou complementares e que os dois lados possam sair satisfeitos daquela negociação. Bem, os princípios para se alcançar o sim em uma negociação, segundo o professor Robert Cialdini, autor do livro As Armas da Persuasão, são 6. Os quais eu tomei aqui a liberdade de fazer algumas adaptações e algumas ampliações para que a gente possa ter uma visão um pouco mais estendida. Então, o professor, ele define como os 6 princípios, que você possa estabelecer reciprocidade com o seu interlocutor, que você possa criar uma relação empática, possa assumir compromissos e seja consistente. Você tem que saber que você vai negociar com uma escassez, seja ela de produção, de capacidade produtiva, de tecnologia, de serviço, seja o que for, mas tenha escassez na negociação. E também você tem que ser um conhecedor do produto que você está vendendo, produto ou serviço. Então tenha autoridade sobre aquilo que você vai vender. E também, no final de uma negociação, você sempre tem que buscar o consenso, nunca partir para as divergências. Então, conhecendo aí esses princípios que norteiam uma boa negociação para se alcançar o sim, vamos a ele. Vamos começar pela reciprocidade. As pessoas, elas desejam fazer negociação, desejam fazer negócios dentro de um relacionamento forte, que ela possa se sentir segura. E os 3 primeiros princípios dessa lista buscam exatamente isso, dar a segurança, você como negociador estabelecer uma segurança para o seu interlocutor e assim assegurar o fortalecimento da relação de vocês. O primeiro é universal, todos nós aprendemos desde a infância, devolva aos outros o que eles lhe derem. Então, se você quer receber coisas boas, dê coisas boas. Então, esse é o primeiro princípio fundamental de uma boa negociação. Ou seja, você recebe bondade, então você tem que ser bondoso. Assim, para fortalecer as relações com o seu interlocutor em uma negociação, tome a iniciativa e ofereça a ele algo que seja significativo, inesperado e personalizado, surpreendendo-o e criando um vínculo de reciprocidade.
Esse algo que você vai estabelecer pode ser um brinde, pode ser uma viagem para conhecer o produto, um loco e outras questões aí que você, como um bom negociador, você vai estabelecer e vai desenvolver com o seu interlocutor. O segundo elemento é referente à empatia. As pessoas, elas gostam de dizer sim para quem elas gostam. Então, se você estabelece essa relação que as pessoas possam, de fato, ter uma percepção positiva da sua pessoa, é mais fácil você conseguir o sim. Mas como desenvolver essa empatia com o seu interlocutor durante uma negociação? Primeiro, não vá direto à negociação. Então, se você sentar para estabelecer uma negociação, primeiro converse com o seu interlocutor. Depois que você estabelecer uma reciprocidade com ele, procure desenvolver uma conversa onde você, de forma sincera, ressalte as semelhanças existentes entre vocês. Elogie gestos, atitudes, hobbies e afins. E, por fim, procure desenvolver uma narrativa, contar histórias que possa reforçar que vocês estão do mesmo lado. Por isso, podem atuar de maneira cooperada, assim criando vínculos que vão muito além do negócio que será posto à mesa. E lembre-se, como diz o Roger Fisher, que é autor do livro Como Chegar ao Sim, a negociação de acordo sem concessões, ninguém gosta de se sentir desvalorizado. E isso é particularmente verdadeiro em uma negociação. O terceiro item fala sobre o compromisso, de você poder estabelecer um compromisso e ser consistente. Sintetizando, isso significa que aquilo que você diz em um determinado momento da sua conversa não pode ser desfeito, não pode voltar atrás em outros momentos. Ao assumir um compromisso em uma negociação, seja consistente. Não mude de opinião, não crie condições que não foram postas no ato do compromisso. Busque o mesmo comportamento do seu interlocutor. Se você fizer isso, você também vai buscar que seu interlocutor se comporte da mesma forma, cultivando e incentivando esclarecimentos e possíveis condições para cada compromisso estabelecido. Você tem que deixar muito claro o que está dentro e o que não compõe aquela parte da negociação, para que não haja discordâncias no futuro. Mas seja respeitoso com o seu interlocutor. Ninguém gosta de se sentir desvalorizado. E isso é particularmente verdadeiro em uma negociação, como eu já falei anteriormente, como que é essa máxima que o Roger Fisher coloca lá no seu livro. Então, vamos agora a mais um dos elementos. Quando a gente fala de escassez, tá certo? Então, nós vivemos momentos de grandes incertezas. E os três princípios que veremos agora, a partir da escassez, são os princípios que servem para reduzir as incertezas durante a negociação. A questão relacionada à escassez diz respeito à baixa disponibilidade ou limitação de produção de um produto ou de serviço, e isso estimula o desejo do interlocutor de obter aquele produto. Mas, como já falado anteriormente, você precisa ser verdadeiro. Você não pode inventar uma escassez apenas para ludibriar o seu interlocutor. Você não pode blefar, pois se você for pego, se você for desmascarado, você perde a credibilidade e pode inclusive perder toda a negociação. Um outro fator a ser considerado é a informação não disponível à escassez, que valoriza a sua capacidade técnica e a sua empresa. Ou seja, o que eu quis dizer é que informação não disponível também pode ser vista como escassez, tá certo? Então, e isso valoriza a sua relação com o seu cliente. Se você tem informações que são exclusivas ou que são diferenciadas dos seus concorrentes de mercado.
O item agora nós vamos falar de autoridade. Se seu interlocutor tem dúvidas, ele precisa de respostas. Tenha autoridade para tirar as dúvidas que surgirem no processo de negociação. Dá segurança ao interlocutor que você domina o assunto, conhece os processos e até mesmo a história, né, de todos os antecedentes de soluções que você propõe e dos caminhos, né, do futuro, né, por onde aquele produto, aquele serviço, por onde ele vai evoluir de maneira transparente e elucidativa são determinantes. Então você precisa ter essa relação e diminuir essa incerteza, dando toda essa confiança ao seu interlocutor. Um negociador com autoridade, ele precisa de atributos, né, como conhecimento e confiabilidade, como competências que os levem a um sim em uma negociação. Já chegando aqui para o final, né, dos nossos itens que compõem os princípios para você chegar ao sim em uma negociação, a gente tem o item que fala sobre o consenso. Você sempre deve buscar o consenso e evitar qualquer tipo de estresse durante a sua relação, a sua negociação com o seu interlocutor. Na busca pelo consenso, na negociação, é fundamental evitar a armadilha da ação e da reação. Se o outro lado anunciar uma posição firme, você pode ficar tentado a criticá-lo ou então a rejeitá-lo. Se eles criticarem sua proposta, você pode ficar tentado a defendê-la, a se proteger, dificultando o consenso. Uma outra maneira de entendermos o consenso é na dificuldade de ofertar aquilo que é mais vendido, que já é popularmente aprovado, diminuindo as possíveis divergências. Essa outra parte é quando você tem uma dificuldade de vender algo novo, você poder ofertar aquilo que o mercado já aprovou, como sendo uma solução já aprovada, né, já testada. E isso diminui de uma forma significativa as incertezas, as inseguranças do seu interlocutor. Na busca pelo consenso da negociação, é fundamental você evitar essa armadilha, né, de você reagir a uma ação do seu interlocutor, seja ela qual for. Para a gente concluir, né, é importante que a gente fale que o poder da influência está na capacidade do uso da palavra, de como construir argumentos de maneira a impactar o seu interlocutor, levando a alcançar os resultados desejados. Por isso, um bom negociador é aquele capaz de conectar interesses, de resolver os problemas que eles são apresentados de forma que as partes envolvidas saiam satisfeitas da negociação. E não se consegue esse feito sem estudo do estilo da negociação e do perfil psicológico do interlocutor, nem sem uma metodologia bem estruturada e experimentada, e muito menos sem domínio, sem conhecimento do produto ou serviço que você está vendendo. Muitíssimo obrigado aqui pela sua companhia. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, indique para os amigos, compartilhe. Faça com que o nosso canal possa ganhar muito mais relevância. Muitíssimo obrigado a todos e até a próxima.